Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou atender o pedido de uma das amigas aqui do canal. Ela quer saber sobre hormonioterapia, gente. Então, eu vou começar todo o vídeo falando da minha experiência com hormonioterapia e depois eu vou para uma explicação científica, certo? Funciona mais ou menos assim. O corpo da mulher, ele produz estrógeno, progesterona e quase 70% dos cânceres de mama são câncer de mama que se aproveitam desses hormônios para se desenvolverem em nós. Ou seja, célulazinhas más, sabem? Que estão na gente querendo se multiplicar, querendo fazer uma mutaçãozinha, ela se aproveita desses hormônios para ela se alimentar e assim se multiplicar, entrar na corrente sanguínea por meio dos vasos, dos nossos líquidos da linfa e pelo nosso sangue. Então, quando você vai fazer uma biópsia, existe duas partes da biópsia. Aqui informa que você tem um câncer de mama, que ele é invasivo, que ele tá em tal e tal tamanho, e o imunohistoquímica, que é o raio-x de que tipo de câncer você tem. A imunohistoquímica é importantíssimo, sabe, gente? Você ter as lâminas da imunohistoquímica é meio caminho andado para quando você tenta buscar ajuda em hospitais de referência. Eu não consegui pegar as minhas lâminas da imunohistoquímica. Por quê? Porque eu não fui mais para Campo Grande e porque a médica que mandou eu pegar para levar para ser analisada em Barretos não é de Campo Grande, é de outro lugar. Beleza. E o que ocorre? Se o seu câncer, ele se alimenta dos seus hormônios, progesterona, estrogênio, o que ocorre quando você faz uma cirurgia ou quando começa-se a fazer hormonioterapia antes da cirurgia? Existe, gente, hormonioterapia antes da cirurgia. São medicações que vão fazer o quê? Bloquear a produção desses hormônios no nosso corpo, e bloqueando esses hormônios no nosso corpo, o câncer, ele não tem aquele alimento, como tem gente que fala, ai, o câncer se alimenta disso, se alimenta daquilo. Então, o câncer não tem o alimento dos hormônios femininos. O nosso ovário é o órgão que mais produz hormônio feminino. Então, é por isso que o ovário é um pouco problemático, sabe, gente? Quando a mulher tem câncer de mama, progesterona positivo, estrogênio positivo. O ovário produz muito hormônio. E aí, o que os médicos fazem? Quais são os protocolos utilizados? Eles vão e trabalham assim. A maioria é assim, gente. Mas, como eu disse, existem médicos que passam essa hormonioterapia antes da cirurgia, para que o tumor ele diminua, quando o médico pensa que isso vai fazer efeito. Mas, nos protocolos que eu tenho visto, funciona assim: cirurgia, quimioterapia, aí entra hormonioterapia. Essa amiga que perguntou, não me lembro se foi ela ou se é a outra, fez cirurgia e já vai entrar na hormonioterapia sem precisar fazer químio e rádio. Isso, no meu ver, significa que o câncer que ela tinha, ele era in situ ainda. Ou seja, a célulazinha dentro da membranazinha não rompeu, não atingiu os vasos sanguíneos, não entrou na corrente sanguínea e nem nos líquidos da linfa que são produzidas pelos nossos linfonodos. Beleza.
O remédio mais utilizado para bloquear esses hormônios é o tamoxifeno. Ele fica na base da lista dos medicamentos para bloquear hormônio, gente. E dependendo da idade da mulher, se ela é mais jovem, se ela já está perto da menopausa, se ela está pós-menopausa, é outra medicação. Pós-menopausa, outra medicação. Se ela tá na pré-menopausa, a maioria utiliza o tamoxifeno, ok? E o que o tamoxifeno faz? O tamoxifeno, no meu ver, é a porta do inferno aberta e você entra dentro desse forno para ser cozida, cozinhada e sair de lá sapecada, com dor em todos os seus nervos, mal-humorada, suando feito uma coisa, sabem? Por quê? O tamoxifeno, por ele ser uma base de medicamento, no meu ver, ele é um medicamento muito antigo, sabem? Ele não é um medicamento moderno que causa menos efeitos. Ele é um medicamento muito antigo. E o que é que eu falo sobre máquinas antigas, sobre medicamentos antigos? Eu digo, vamos brigar por coisas mais modernas. Eu tomei o tamoxifeno quase 2 anos. Por quase 2 anos eu andei me arrastando assim com muleta, sabe, gente? Me arrastando. Eu não conseguia mexer os meus dedos de manhã, eu não conseguia mexer os meus punhos, eu não conseguia mexer os meus pés. Ele atacou o meu nervo de uma maneira tão tóxica e tão tóxica, sabe? Que eu criei a revolta do tamoxifeno. Parei de tomar. Não é uma recomendação minha para que vocês façam isso. Por quê? Porque é difícil conseguir médico que te queira depois que você toma essa decisão. Mas eu fiz o quê? Fui abandonada por Barretos por 1 ano. O tamoxifeno detonando com tudo em mim, gente. O meu cabelo tava uma palha. Eu não conseguia me mexer. O meu mau humor tava acima de qualquer medicamento para bom humor. Então, parei de tomar 3 meses o tamoxifeno e fui na consulta com essa médica lá de Dourados e falei para ela, parei de tomar, se for para retomar com tamoxifeno não retornarei mais, quero mudar para uma medicação melhor. E ela me falou assim, as cachorras estão um pouquinho brabas hoje, tá, gente? E ela me falou assim, que medicamento você acha melhor que o tamoxifeno? Eu falei assim, eu quero anastrozol. E se o anastrozol me causar a mesma coisa, paro de tomar o anastrozol e quero o outro da outra linha. E funciona assim, gente. Você tamoxifeno uma linha, anastrozol outra e você vai subindo nessa grade. Essa grade tem um limite, entendem? Então, a gente tem que brigar, mas sempre com muita consciência, sabem? Você briga, mas nada que vá te deixar depois sem uma possibilidade de medicação. A hormonioterapia, ela serve para quê? Para bloquear a produção de hormônio no nosso corpo. Tem fatores que fazem com que você precise usar uma medicação a mais do que esses bloqueadores de hormônio, essa hormonioterapia, que é o que eu faço, que eu tomo o protocolo triptorelina. Beleza, o protocolo triptorelina, além de combater a endometriose que o tamoxifeno causa, tem médico que fala que a porcentagem é mínima, mas na minha experiência, o tamoxifeno causa endometriose brava na mulher. Muito brava mesmo. E aí? Esse protocolo triptorelina, ele trabalhou tirando a endometriose do tamoxifeno e podando os meus ovários. Eu sou uma mulher jovem na menopausa, gente. Mas a injeção da triptorelina, na primeira semana, ela me causa imenso
sabe, efeito, assim, eu sinto que eu voltei lá na químio. Ela me faz soar, tipo, de noite coberta, sabe, gente? E aí cobre, descobre, cobre, descobre, cobre, descobre. Então fica mais ou menos assim. Mas ela tá ali podando toda a produção de hormônio do meu ovário. Qual é o meu conselho? Se informe com o seu oncologista. Pergunte para ele se existe mais um medicamento que possa ser acrescentado ao seu tratamento para não deixar o seu ovário produzir hormônios que alimentam células cancerígenas. Diversos medicamentos. O que é que eu falo? Saí do tamoxifeno, entrei no anastrozol, que é o Arazabi que eu tomo. Gente, a mudança foi extrema. Eu tive na primeira semana ali sintomas muito desagradáveis, mas depois aquele calorão de entrar no forno, sair no forno, entrar no forno, sair no forno, ele diminuiu muito para mim, 50%. E 50% é muita coisa, sabe, gente? Causa dor, sabe, dor nas articulações, isso e aquilo. Mas o que me matava era mau humor e aquela sensação de estar sendo assada ali, viva, colocada dentro do forno, sai do forno, entra no forno, sai no forno, entra... Isso daí, sabem, gente? E eu sou muito grata por ter conseguido utilizar o anastrozol. O que é o anastrozol? É um bloqueador de hormônios. Por quê? Porque a hormonioterapia, ela tende a fazer o quê? Bloquear os hormônios para que as células cancerígenas que se alimentam de hormônios não se alimentem e com isso elas não se desenvolvam, ok? Beleza? Agora vamos a umas questões mais científicas, tá bom? Vejam. Quanto mais intensa a positividade dos receptores hormonais, maior a chance de resposta do tratamento hormonal. O tratamento hormonal, ele não é indicado quando ambos os receptores estrógeno e progesterona são negativos, porque a probabilidade de respostas é mínima. Então, gente, quanto mais probabilidade do câncer hormonal se alimentar de hormônios, maior a chance da hormonioterapia fazer efeito. Pacientes com positividade de pelo menos um dos receptores apresentam maiores chances de cura. Depois da cirurgia, recebem tratamento hormonal, que é a hormonioterapia adjuvante, durante 5 a 10 anos. Falaram que era 10 anos, gente, mas depois desse teste genético, eu acho que vai ser menos, porque eu vou tirar tudo, né? Eu acho que vai ser menos. Não sei se eu teria coragem de parar com tomar anastrozol, porque a gente fica com aquela paranoia de que uma célulazinha vai se desgringolar e vai sentar em algum órgão seu. Não sei se eu paro de tomar anastrozol. Isso vai ser um debate meu com o oncologista ou com a oncologista. Depois de 5 anos, né, gente? Vamos lá. Pacientes portadores de tumor avançado localmente, com positividade de pelo menos um dos receptores hormonais, ou progesterona ou estrogênio, quando elas são submetidas à hormonioterapia, a hormonioterapia é classificada como neoadjuvante ou primária. Porém, podem experimentar redução da massa tumoral a ponto de se tornarem candidatas a cirurgias bem menos extensas. Lembra que eu falei que existem casos de pacientes que são hormonoterapias, os dois, e eles usam antes de fazer a cirurgia porque o tumor diminui. Antes de quimioterapia, antes disso. Cabe se informar com o médico, por quê?
porque a gente sabe que eles ganham muito mais com a cirurgia, né, gente? Então, debate e controle do seu tratamento sempre afinco. Vamos lá. Na doença avançada, o tratamento hormonal é capaz de induzir remissões mais duradouras do que a quimioterapia. Olhem só o poder que tem essas medicações. Eu odeio tamoxifeno, gente, mas ele faz bem para muita gente. Ele controla o câncer de muita gente por muito tempo. Eu não me dei com ele. Não me dei, ele foi extremamente tóxico comigo, não me fez bem. Com muito menos efeitos colaterais quando ele é usado nessas circunstâncias. Por isso, deve ser indicado como primeira opção. Gente, que médico que indica isso como primeira opção antes de cirurgia? Não conheço. Se vocês conhecem, deixem as mensagens aqui nos comentários para as meninas lerem e para a gente se informar sobre isso. Exceto em situações nas quais exista risco de morte a curto prazo. Porque a resposta à manipulação hormonal é mais lenta do que aos agentes quimioterápicos. Então vejam, se o seu tumor tem um crescimento extremamente rápido, óbvio que vai ser cirurgia, quimioterapia ou quimioterapia, cirurgia. Mas se ele tem um crescimento mais lento, tem médicos que optam em começar pela hormonioterapia, que bloqueia a produção hormonal do seu corpo, para que as célulazinhas não fiquem lá comendo hormônios, se alimentando, multiplicando e querendo nos matar. Vejam, desde que a apresentação da doença metastática não seja grave a ponto de ameaçar a vida a curto prazo, a hormonioterapia deve ser proposta como tratamento inicial. Isso tudo é fala de um médico oncologista. Bem, acho que ficou bastante claro aqui, não é, gente, que a hormonioterapia faz isso. E aí esperar que o nosso corpo reaja normalmente quando ele é induzido a uma menopausa forçada é completamente irreal, né, gente? Por quê? Porque nós não estamos na época da menopausa. Nós estamos, sabe, na pré-menopausa. Nós perdemos a libido com essas medicações. Nós não temos vontade de nos relacionar com os nossos parceiros. Isso é levado a zero. Os nossos hormônios que fervem na adolescência e que querem fazer com que a gente fique, sabe, excitada, querendo se relacionar, isso tudo é bloqueado. Nos afeta de uma maneira gigante. E é por isso que eu digo, nos afetando dessa maneira, nós precisamos buscar ajudas de outros profissionais. Por quê, gente? Tem parceiro que não entende. Tem parceiro que dá um pé na bunda da mulher porque ela não tem libido, gente. Ela não tem vontade. Ela é toda ressecada. Aquele ressecamento do canal vaginal, que antes a gente tinha ali, aquela lubrificação, isso acaba. E existe em muitos casos quando a nossa vagina ela estreita a ponto da gente não conseguir se relacionar com parceiros. Então, hormonioterapia é coisa séria, é coisa que nós devemos nos informar e pedir toda e qualquer informação ao oncologista, ao ginecologista, para que ambos atuem de uma maneira que isso não afete 100% a sua vida. Não te torne menos ativa ainda do que o câncer e o tratamento do câncer nos tornam. Então, gente, hormonioterapia é isso. Ela serve para controlar ali as célulazinhas, para deixar elas sem alimento, ok? Volto mais para frente com uma explicação mais científica, volto. Mas acho que essa ficou bastante clara. Grande beijo no fundo do coração, vamos que vamos.